Ok, vamos começar nossa aula número 7 e nosso planejamento para hoje é a gente vai discutir esses tópicos e encerrar basicamente o capítulo 2 do e-book, né? Ou seja, o tema de eletrostática. A gente combina com a forma final das equações de Maxwell, né? Primeiro a gente fala sobre a relação constitutiva em dielétricos. E aí, finalmente, a gente define o que vem a ser o vetor de densidade de fluxo elétrico. Né? E com isso, a gente tem a forma final das equações de Maxwell, envolvendo os campos, né, que representam, digamos assim, a eletrostática. Né? Vamos falar sobre alguns de forma geral. Né? A gente não vai falar aprofundadamente, mas vamos falar em as características gerais de tipos de dielétricos que a gente pode se deparar, né, no nosso dia a dia. E, finalmente, a forma final da energia eletrostática. Né? Bom, então, você tem aí, a gente definiu na última aula, né, e chegou ao conceito de cargas de polarização. Né? Então, só lembrando aqui, né? Cargas de polarização. A gente mostrou que a matéria polarizada, caracterizada por um vetor, uma função P, uma densidade de polos, que é um vetor que varia com as coordenadas, pode ser representada por uma densidade de cargas ligadas de volume dada por menos divergente de P. E na superfície do material, corpo finito, neutro, né? Você teria uma densidade superficial de cargas de polarização, que é a projeção para o exterior do vetor P na superfície. Né? Muito bem. Então isso quer dizer o seguinte, que efetivamente, né, na superfície, no volume, você tem uma densidade de carga efetiva, que é a densidade de cargas livres, que a gente chama de ρf, free, B é de bound, de ligada, né, carga ligada, é o divergente de P, e ρf de free, cargas livres tradicionais, aquelas cargas que circulam no circuito. Né? Cargas livres no condutor, por exemplo. Então você tem a densidade efetiva, seria ρf mais ρb, né? E na superfície você teria essa contribuição, e se tiver mais uma densidade de carga livre de superfície, você teria efetivamente na superfície uma densidade superficial de carga efetiva, né? Na superfície, F de superfície, que seria a densidade de carga livre de superfície mais a densidade de carga ligada de superfície. Com isso, o potencial elétrico, né, ele fica representado como duas contribuições. Uma de volume, né? Você tira o material, coloca vácuo no lugar com essa densidade efetiva de cargas, 4π0 x menos x', mais uma contribuição de superfície efetivo de superfície, digamos assim, né? Sobre 4π0 modo x menos x'. Ora, o que acontece, né? Toda vez que aparece, a gente quando lida com as equações diferenciais, né, as quantidades que aparecem nas equações diferenciais, principalmente a equação para o divergente, né, do campo elétrico, que tem um ε0 lá, certo? Mas o que aparece é a densidade volumétrica de carga. É o termo que aparece aqui na integral de volume do potencial. Termos de superfície, tá certo? Ou outras singularidades, idealizações, são apenas o resultado do processo de integração de volume que resulta, né, numa contribuição de superfície. Mas na equação diferencial, a gente apenas coloca a parte volumétrica. Né? Quando for feita a integral dessa parte volumétrica, a gente vai aparecer esse termo de superfície. Ou, por exemplo, a própria integral de linha vai aparecer também, certo? É quando você faz a integração de volume, né? Só um minutinho. Toda vez está acontecendo isso agora.
Vou segurar aqui. Ou seja, então, quando eu calcular o gradiente, né, o campo elétrico é menos o gradiente da função potencial, né? O divergente, ou seja, esquecendo agora D não existe mais, D, vamos jogar D fora, certo? D foi definido temporariamente, né? Só quem existe é o campo elétrico. Então, divergente de ε0E é a densidade volumétrica de carga que aparecer aqui nessa expressão, né? Tá certo? Porque essas coisas estão relacionadas, né? O que aparecer como numerador é, por exemplo, o campo elétrico é de uma distribuição de cargas volumétrica é igual a integral de volume ρ efetivo x menos x' sobre 4πε0 módulo de x menos x', certo? Ao cubo. Mais contribuição de superfície, por exemplo, que vai ter esse termo aqui, né? Mais contribuição de superfície. Não importa. Quer dizer o seguinte, quando eu for calcular o divergente de E, de ε0E, o que vai aparecer no segundo membro é o que quer que seja que aparece nesse termo aqui, certo? Que seria o ρ efetivo. Então você vai perguntar, bom, e a contribuição de superfície? Bom, ela aparece quando eu integrar essa equação, né? Lei de Gauss, tá certo? Quando eu integrar, vai ter, se tiver termo de superfície, ele vai ser capturado no processo de integração. Daí aparece aqui nessa contribuição de superfície. Mas na equação diferencial, basta eu colocar isso aqui. E ver os casos particulares, quando tiver carga no volume em parte da superfície, eu capturo separadamente e separo as integrais. É isso que acontece. É o resultado da integração da equação diferencial. Mas a equação diferencial passa a ser essa aqui, certo? Só existe o campo elétrico na eletrostática no momento, né? E o divergente do ε0 vezes esse campo elétrico é a densidade de carga que existir nesse meio, que é um meio vazio, né? Ele está preenchido com essa densidade efetiva, certo? Então essa é a nova equação que tem que usar, certo? A outra aqui, rotacional de E, é igual a zero porque isso advém dessa condição aqui, é igual a menos gradiente de φ, certo? Então, a única modificação que a gente está fazendo nas equações de Maxwell, essa está sendo mantida, a única coisa que a gente está fazendo é introduzindo a densidade efetiva de carga no segundo membro da equação, né? Essa é a modificação mais importante. Então, mas o que é ρ efetivo, né? Bom, ρ efetivo é, como falamos antes, né? Densidade de cargas livres mais densidade de cargas ligadas. Esta, por sua vez, é menos divergente de P. Então, como é que fica aqui o divergente de ε0E? É igual a ρ livre mais ρ ligada, que é ρ livre, e ρ ligada é menos divergente de P. Então eu vou combinar essas dois divergentes aqui, né? Nós ficamos com divergente ε0E mais P igual a densidade de cargas livres. Então nós temos uma nova equação que diz que o divergente desse vetor é a densidade de cargas livres, certo? Antes não tinha polarização, tinha esse vetor aqui sozinho. Eu chamei temporariamente isso aqui de D, né? Ou seja, divergente de D era a densidade de cargas livres. Agora, divergente desse vetor como um todo é que é a densidade de carga livre. Então, esse vetor como um todo ele vai definir esse vetor aqui como sendo o vetor densidade de fluxo elétrico. Por definição, essa quantidade ε0E mais P. Né? Quando a gente faz essa definição, que a gente chama de relação constitutiva em meios dielétricos, no meio dielétrico, né? Em meios, né? No meio dielétrico. Observe, né? D
tem a mesma dimensão de P, Coulomb por metro quadrado. Certo? Então essa relação é importante, ela é muito importante. Certo? Na análise de problemas de dispositivos eletromagnéticos, eles sempre tem que saber direito como o material responde à aplicação do campo elétrico, a gente vai falar sobre isso já já. Então, como é que fica a equação de Maxwell para o divergente do campo? O campo agora que a gente vai usar não é o E, vai ser o D. Vai tirar isso aqui, coloca no lugar o divergente de D. Igual a ρf. E a gente vai tirar o subscrito, certo? Isso aqui vai se transformar em ρ. Agora está implícito. E toda vez que tem divergente de D, o que tiver no segundo membro é a densidade de cargas livres. Então tem duas coisas, certo? Essa é a forma final da equação de Maxwell. Mas se eu não quiser ficar mexendo nessa história de campo elétrico, para entender direito. Campo E, ele vê todas as densidades de carga. Se eu calcular, bom, quem é divergente de ε0E é a densidade total de cargas efetiva, ρf, certo? Agora, se eu botar aqui D no lugar, é só a densidade de cargas livres. Isso tem que ser muito bem compreendido, certo? Ok? Então, como é que ficam as equações de Maxwell? Nós ficamos, então, com essas equações, né? ρf, tira o subscrito, não precisa mais falar que a carga livre está implícito, porque divergente de D é igual a densidade de cargas livres, rotacional de E igual a zero. E para resolver esse sistema de equações, observe, né, temos duas equações diferenciais. Tem duas incógnitas, E e D. Eu tenho que ter uma conexão entre elas. Qual é a conexão? A relação constitutiva. Eu preciso saber de que forma P reage à aplicação de um campo. Qual é o P? Ele é induzido, ele existe, ele é dado, certo? Como é que é a relação entre P e as quantidades que estão aqui? Daí, com isso, eu vou ter as duas coisas que eu preciso para especificar um campo. Ou seja, um campo é completamente especificado se eu conhecer seu divergente e seu rotacional. Aqui, sozinho, eu só sei o rotacional de E e aqui eu só sei o divergente de D. Então, eu tenho que expressar essas duas em termos de um dos campos, E ou D, certo? Então, eu tenho que usar a relação constitutiva. Daí, com isso, eu elimino um dos campos. Em geral, vou eliminar o D e vou ter o E para trabalhar, né? Então, eu vou ter divergente do E especificado, a menos de um fator, tá certo? Né? Se você jogar aqui dentro, você vai ver, né, o que acontece, né? E rotacional de E especificado. Então, pelo teorema de Helmholtz, eu tenho praticamente o campo E resolvido. Basta eu saber a componente normal dele na superfície que encerra ou que envolve o nosso domínio, certo? Estas são relações válidas independentemente, certo, do meio material, né? Isso aqui ficou meio saindo do caderno aqui, né? Vamos botar de volta, deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui, ó. Tá. Ok? Então, válido independente do meio material. É claro que a gente está falando que um meio material ele tem dipolos, né? O meio, por exemplo, a matéria neutra, né, tem outras propriedades que ele está falando. Está falando de matéria neutra, de elétricos, em que ela constitui dipolos. É claro que podem haver momentos de ordem superior. E aí você vai ter outras respostas, tá certo? Mais complicadas, né? E aí depende do tipo de aplicação e do tipo de situação. Na situação mais geral, tá certo? Ele vai falar de um dielétrico, né? Em que o D, o E e o P são relacionados dessa forma. Mas é claro que aí um material específico, né? Um metamaterial, por exemplo, pode ter uma relação diferente entre essas quantidades. E aí a gente tem que olhar especificamente para ele, que é uma exceção em relação ao caso geral, né? Bom, as relações integrais, nós já fizemos isso antes, né? Rotacional de E igual a zero implica diretamente a circulação do campo elétrico igual a zero, nós sabemos disso, né? Campo irrotacional, que é o campo elétrico, que tem circulação nula, né? E a outra conexão isso aqui é a forma diferencial da lei de Gauss, tá certo?
Ou seja, o fluxo elétrico, né, por isso que a gente chama isso aqui de densidade de fluxo elétrico, né, fluxo elétrico para o exterior de uma superfície limitada, de uma região limitada para uma superfície sigma, é a carga livre envolvida por essa superfície, certo? Né? Vamos fazer um exemplo para ficar bem claro essa questão de carga livre, né? A gente saber o que quer dizer isso, tá certo? Nós fizemos um exemplo no problema resolvido do cilindro polarizado. Nós fizemos esse exemplo na aula de revisão de exercícios, né? E lá nós identificamos as cargas ligadas, né? Então vamos mostrar aqui as curiosidades do exemplo aqui em termos do que é o D realmente, tá certo? Vamos ver essa lei de Gauss direito, né? Vamos considerar aquele cilindro polarizado, né? Nós temos um cilindro polarizado com polarização uniforme em seu interior, ele tem uma altura qualquer, tá certo? Tem um raio A, né? Eu vou aplicar a lei de Gauss envolvendo o vetor densidade de fluxo elétrico e a carga livre envolvida. Pegando um cilindro, essa superfície gaussiana cinza, envolvendo parte do cilindro elétrico e identificando, vamos calcular, né, que é o fluxo elétrico para o exterior da região limitada por essa superfície cinza, né? Olha, vai ser a carga livre envolvida, né? Mas a carga livre nesse problema é zero, não existe carga livre. Não existe carga livre a densidade de carga livre é nula, né? Ou seja, de cara, carga envolvida igual a zero. Ou seja, o fluxo elétrico para o exterior dessa região cinza aqui é igual a zero. Não tem carga livre nesse problema. Carga livre é aquela que é injetada num condutor, que flui entre eletrodos num circuito, né? Aquela carga que circula através de uma corrente elétrica, que a gente vai falar sobre isso ainda, mas isso é carga livre. Pega um condutor, injeta a carga, essa carga vai para a superfície, é outra coisa que a gente vai saber. É essa carga que a gente está falando, né? Está falando da carga carga livre, né? Então aí está o resultado, tá certo? Olha, por outro lado, se eu calculasse a distinção entre D e E, né? O fluxo de ε0E seria a carga total envolvida, livre mais ligada, né? Ora, não tem carga livre, certo? Mas tem carga ligada. Então, o fluxo elétrico do ε0E, o fluxo do vetor ε0E, é a carga total envolvida, que nesse exemplo é a carga ligada. Bom, qual é a carga ligada que existe aqui, né? Nós sabemos que nós temos densidade de carga de volume menos divergente de P, o cilindro verde, né? P é constante, zero. E na superfície lateral desse cilindro, a normal para fora, que é a projeção ρbs, né? É P escalar N, certo? Então, a normal para fora é ortogonal à direção de P, que é na direção Z. Então, isso aqui vai dar zero na superfície lateral, né? E na tampa de cima, a normal está na direção, no sentido de AZ. Então, isso aqui vai dar a projeção de P, que é constante, que vai P0, tampa superior. Então, a gente pode calcular a carga total envolvida. Vai ser a carga ligada nesta tampa daqui, QB, né? Que é a densidade de carga, que é P0, vezes a área desse círculo, que é πa2. Então você tem aí o fluxo de ε0E vai ser P0 vezes πa2. Né? Carga de volume, como eu falei, deu zero. Carga de superfície tem a densidade P0. Para você perceber a distinção, né, nas equações de Maxwell. A gente usa as equações de Maxwell com D. Então quando eu calcular o fluxo de D, vai dar sempre zero, né? Certo?
Porque a carga livre não existe esse problema. A gente vai no próximo capítulo trabalhar, né? Resolver, obter campo elétrico de certas configurações de eletrodos mantidos a certos valores de potencial, e essa solução de problema vai ser através de uma equação diferencial de segunda ordem, a equação de Poisson, né? E por isso a gente vai ter às vezes regiões distintas, né? Um meio material e outro em contato com a superfície de contato. Então a gente precisa saber quais são as condições de contorno. Como é que o campo se comporta quando vai do meio 1 para o meio 2 na interface, né? Então é a partir dessas condições de contorno que a gente obtém, por exemplo, condições de contorno para o potencial elétrico, né? Como a gente vai mostrar em mais detalhe no próximo capítulo, né? Então o que a gente vai fazer aqui é derivar essas condições, e ela tem que surgir das equações de Maxwell. Temos duas equações, né? Duas equações de Maxwell, então duas condições de contorno. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um cilindrozinho gaussiano, um cilindrozinho fechado, de altura H, ΔH, aliás, e a área de base ΔΣ, tudo diferencial, tá certo? A área finita, muito pequena, de forma que os campos não variem significativamente, né? E a gente quer saber, a gente vai calcular integrais aqui de superfície de volume e vai fazer essa altura tender a zero. E com isso ele vai conseguir relacionar o campo de um lado com o campo do outro lado. E são dois campos, né? Um é o campo E, o outro é o campo D. Primeira condição de contorno vem dessa equação, certo? Fluxo elétrico igual a carga livre envolvida. E vamos pegar essa superfície gaussiana no limite em que ΔH tende a zero. A gente vai encolher isso de forma que a gente vai ter o campo do lado 2, campo do lado 1, e quando eu encolher, eu praticamente estou na interface. Eu estou com o D encostado na interface do lado 2 e o D do lado 1. Então a gente vai chamar o campo do lado 2 de D2, em geral, uma função, né? No lado 1, D1. Tá? Então, quando a gente faz esse limite, olha, a carga envolvida que existir vai ser a carga, quando eu limitar, né, vai ser a carga nessa regiãozinha aqui, na superfície. Se tiver alguma carga de superfície, essa carga vai ser descrita por uma função densidade, né? Então a carga total envolvida vai ser a área vezes a densidade de carga de superfície, né? Então você tem esse resultado, o segundo membro, né? No primeiro membro, quando ΔH tende a zero, a contribuição lateral do fluxo dá zero, porque é proporcional à área, e a área vai para zero, né? Então, você tem aí o que, né? Então, você calcula o fluxo Então aqui está o nosso cilindro, né? Aqui está a interface, né? Aqui está a projeção, certo? Então aqui está a normal, que vai de a normal N, por definição, o versor que vai de 1 para 2, para ele poder ter a convenção correta e ter o sinal adequado, correto, né? Então, você define 1 e 2, por exemplo, um pode ser o de cima, 2 pode ser de baixo. Então N vai de cima para baixo. Se um for de baixo e 2 for de cima, então N vai de baixo para cima, né? Então, então, o fluxo vai ser o quê? Vai ser a contribuição dessa superfície, né, no limite ΔH tende a zero, vai ter uma contribuição lateral proporcional a esse ΔH no limite da zero, certo? Então você vai ter, como a área diferencial, isso aqui vai dar D2, projeção, né, na direção do ΔΣ, que vai dar N ΔΣ, né, o fluxo para fora, e o fluxo aqui para fora vai ser D2 escalar menos N. Então vai dar menos D1 escalar N ΔΣ. Pronto, esse é o resultado do limite já, né? Quando ΔH tende a zero, porque no limite foi-se embora a contribuição lateral. Isso aqui vai dar ΔΣ N, produto escalar, com D2 menos D1. Né?
E o segundo membro vai dar o quê? É a carga de superfície, densidade, vezes a área, ΔΣ. Cancela isso aqui, você tem a primeira condição de contorno. A projeção de D na direção normal tem uma descontinuidade. Ou seja, essa diferença, né? Na prática é D2 normal menos D1 normal, né? Isso aqui vai dar. Essa descontinuidade é dada por densidade de carga superficial. Essa é a primeira condição de contorno. Se não tiver carga de superfície, então quer dizer que não tem descontinuidade na curva normal. O que quer dizer essa equação aqui? Vamos dar uma olhadinha, tá certo? Quer dizer que se você fizer um gráfico da componente normal, digamos que você tem a superfície aqui, meio 1, meio 2, então você define uma coordenada normal. Deixa eu botar mais para cá, tá? Coordenada normal. Xn. Né? X é o vetor posição, coordenada normal é x normal, certo? Então vamos fazer um gráfico do D normal ao longo dessa coordenada. Né? Então D normal ao longo da coordenada normal. Quer dizer o quê? Bom, que na interface, quando eu fizer a transição de 1 para 2, as funções D1 e D2 são diferentes, né? Mas na interface, quer dizer, elas têm uma conexão entre elas, é um salto ou para cima ou para baixo, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu teria uma descontinuidade que é dada por ρS, né? O salto vai ser para cima, né? Delta D normal, né? Que é o D2 normal menos D normal, vai ser positivo se a densidade de carga superficial for positiva, né? E delta D normal vai ser negativo se ρS for negativo. Então eu estou fazendo uma ilustração apenas no caso em que ρS é positivo. Se fosse negativo, teria uma queda, né? Para cá. Então tem a descontinuidade. Agora, se ρS for igual a zero, então o D normal é uma função contínua, né? Não estamos falando da derivada do D, mas o D em si ele é contínuo. Pode ter uma descontinuidade derivada, né? Um bico, certo? Mas não quer dizer, não, mas a função em si é contínua. Então D normal, nesse caso, no exemplo em que ρS igual a zero, por exemplo, a interface entre dois meios isolantes, né? Não tem metal, tá certo, envolvido. Não tem carga livre. Essa carga, a gente está falando de carga livre, né? Como a gente falou antes. Então você vai ter uma continuidade, né? Certo? ρS igual a zero. Então o D normal é contínuo. Tá? Então isso acontece o quê? Né? Quando você tem... em que situações você tem ρS igual a zero? Né? Interface de elétrico. Estamos falando no caso DC, tá, pessoal? E ρS diferente de zero? Ora, bom, eu posso ter também interface de elétrico, né? Eu venho aqui e coloco uma interface, vou fazer assim. Vou colocar, vou botar aqui, ó. Essa aqui a verde é um lado, tá certo? Do outro lado é outra cor, né? Vamos botar azul, certo? Uma interface de dois meios, né? Dois dielétricos. Meio 2, meio 1. A gente vai falar sobre isso ainda, né? Bom, daí eu venho aqui. Antes de juntar os dois, eu boto entre eles uma lâmina metálica, certo? Bem no meio, né? Veio com papel de alumínio, talvez, né? Cubro uma superfície plástica com papel alumínio. Veio com a outra imprensa, uma na outra, fica um sanduíche no meio. Então eu fico aqui com esse papel de alumínio aqui no meio, ó.
uma interface metálica, né? Deixa eu prolongá-la um pouquinho. E vem aqui, aplica um potencial, certo? De V volts. Carrego a superfície. Então, bom, eu tenho um ROS agora aqui na interface, certo? Mas excluindo essa lâmina específica que eu coloquei propositalmente, 2 dielétricos, ρ livre igual a zero, não tem carga de superfície, não existe, né? Só se eu fizer atrito, né, daí transferir carga e eletrizar um material, aí já é outra história, né? Mas, em princípio, o corpo neutro não vai ter carga residual, não vai ter esse tipo de coisa, certo? Muito bem. Segunda condição do contorno vai ser escrita, né? Eu poderia usar essa relação aqui. Na verdade, você tem 2 equações, né? Uma é lei de Gauss e a outra é circulação do campo elétrico, né? Essa aqui veio de onde, né? Veio da equação diferencial rotacional de E igual a zero e a aplicação de teorema de Stokes, né? Vamos usar uma equação um pouquinho diferente. Vamos usar um dos teoremas que nós usamos lá no capítulo 1. Integral de volume. A gente vai integrar no volume essa equação aqui. Do rotacional de E. Isso aqui dá zero, né? Isso aqui tem um teorema que é o dual do teorema de Gauss, né? Lembre-se, né? Integral do divergente de um vetor, chamado de um vetor V não, para não misturar com o volume, chamar de A, né? Ainda podemos fazer isso, é o fluxo desse vetor, né? Nós comentamos que tem um dual disso aqui. A integral rotacional do vetor é a integral de superfície do d sigma vetorial A, certo? Então, aqui nós temos que essa integral pode ser transformada no integral de superfície da forma d sigma vetorial E. Então, o que diz essa equação de Maxwell, né? Que a integral de superfície do d sigma vetorial E dá zero. Né? E é essa relação que a gente vai usar com o nosso cilindro gaussiano, tá certo? Nós temos aqui essa equação, acabei de mostrar, falar para vocês, né? Essa equação implica nessa, e vamos agora aplicar essa equação aqui no nosso cilindro gaussiano. Deixa eu apagar essas coisas aqui todas. Né? Mesmo cilindro gaussiano. Né? A gente usou um cilindro de integração. E vamos fazer isso no limite em que a integral de superfície, no limite em que ΔH, a superfície lateral tende a zero, você vai ter uma integral de superfície que envolve uma contribuição da superfície lateral, certo? Então, como a gente estava falando, né? Então, você quando faz o limite, quando ΔH tende a zero, a contribuição lateral dessa integral de superfície dá zero, porque a contribuição lateral é proporcional a ΔH, e nós ficamos com 2 contribuições, uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Então, o que acontece? Você tem aqui fluxo não, né? A integral de superfície do produto vetorial dá zero, né? E o limite, e quando ΔH tende a zero, então você tem aí, isso aqui vai dar a contribuição da tampa de cima, tem a tampa de baixo, né? Superfície lateral, interface, projeção, né? Então você tem um N que vai de 1 para 2. Então você tem a área de cima, que é delta sigma vezes N, né? Então você tem delta sigma N vetorial E do lado 2, já encostando, né? Isso aqui já está encostando na interface. Menos, porque o N agora é para baixo, né? Isso aqui dá menos N, né? Então, menos delta sigma N vetorial é 1. E isso aqui dá zero. Resultado é N vetorial é 2 menos é 1, né? Igual a zero.
Então, essa é a segunda condição do contorno, né? Para o campo D, N, produto escalar com D2 menos D1, dá uma descontinuidade, que é a densidade de carga superficial. Pode dar uma continuidade se a densidade de carga for zero. E a outra é N vetorial E2 menos E1 igual a zero. Essa equação tem uma interpretação bem simples, né? Simplesmente quer dizer que o vetor N é paralelo ao vetor diferença E2 menos E1. Né? São vetores paralelos, né? Ora, para isso acontecer, é necessário que E2 menos E1 tenham suas extremidades, né, terminadas. Né? Eles definem um plano, né? Mas a extremidade desse vetor, deixa eu desenhar isso aqui em cima da interface. Vou botar aqui a interface, né? Aqui está a interface, certo? 1 e 2. Então, a extremidade, se eu desenhar os vetores aqui na interface, de um lado e do outro, e desenhar eles no espaço 3D, digamos assim, né? Então, eles vão ter que ter extremidades terminando numa linha ortogonal à interface, né? Fazendo 90 graus. O delta E é 2 menos E1, né? Tem que ser paralelo. E2 e E1 definem um plano, né? O vetor de diferença está nesse plano. E esse vetor de diferença é paralelo a N. Ou seja, N está no plano formado por E2 menos E1. E2 menos E1 é paralelo a N. Isso quer dizer, ou seja, então quer dizer que as extremidades terminam dessa forma, ou seja, ambos têm a mesma componente tangencial à interface. E2 tangencial é igual a E1 tangencial. Continuidade da componente tangencial é a mesma coisa que dizer que E2 menos E1 é paralelo a N, ou seja, o produto vetorial de N com o vetor de diferença dá zero. Né? Ou seja, N vetorial E2 menos E1 igual a zero é a mesma coisa que dizer que E2 tangencial é igual a E1 tangencial. Ou seja, a componente tangencial de E é contínua. Ok? Segunda condição de contorno. E a equação vetorial é essa aqui. Continuidade componente tangencial. Ou seja, se eu fizer um gráfico, mesmo raciocínio, né? Da componente tangencial do campo elétrico versus coordenada normal, daí eu vou passar pela interface, vou passar do meio 1 para o meio 2, são duas funções de coordenadas. E você tem uma função se emendando com a outra, né? De forma contínua, certo? As duas funções aí. Tá? Ok? Então essas são as condições de contorno, tem que ser bem gravadas, né? Bem compreendidas. Muito bem. Vamos falar sobre alguns tipos de meios materiais, né? Então, um meio mais simples que a gente pode considerar como tipo de dielétrico, né? É o dielétrico linear, homogêneo e isotrópico, ou seja, o meio, né, linear, homogêneo e isotrópico. Né? Então, tipos de dielétrico, vamos falar sobre isso, certo? O mais simples que tem é o meio linear, homogêneo e isotrópico. Vamos chamar de LHI, né? O
que acontece com o meio desse tipo? Né? Ele só tem polarização se você aplicar um campo. Se você retira o campo, essa polarização ela volta a zero. Né? Então, por exemplo, né, a água, apesar de cada molécula ser uma molécula polar, né, tem aí uma separação efetiva já em cada molécula, mas elas, em estado líquido, por exemplo, as moléculas estão aleatoriamente orientadas. Né? A interação é muito fraca entre elas, tá certo? Não é tão forte assim. Você, quando aplica um campo, então você orienta, né, os dipolos. Porque a energia do dipolo é mínima na direção do campo aplicado. Eles não interagem muito fortemente, então a interação mais forte é com o campo externo. Então você tem uma polarização P diferente de zero quando você aplica um campo E diferente de zero. Quando você tira o campo, é igual a zero. Então, novamente, né, efeitos de movimentação térmica, a polarização média dá zero. A soma vetorial dos momentos de dipolo dá zero no volume, então você tem a densidade igual a zero. Então esse é um tipo de material que tem uma certa... ele, por ser polar, tem um efeito dielétrico forte, tá certo? De orientação, né, coletiva forte, mas você tirou o campo, vai para zero. Outros materiais simplesmente são moléculas ou átomos tipo esferocimétricos, né, em que os centros de carga, a nuvem eletrônica e o centro de carga positivo coincidem. Só vai haver um campo, uma polarização quando você aplicar um campo elétrico. O que acontece? Quando aplica um campo, você separa os centros de carga, a carga mais é afastada da carga menos, devido ao campo elétrico externo. Né? Então você tem um momento de polo que é mais ou menos proporcional ao campo aplicado. E como a polarização é densidade de polos, a polarização, por sua vez, também é proporcional ao campo aplicado. Retirou o campo, volta-se ao caso em que os centros de cargas coincidem em momento de polo nulo. Né? Então você tem meios que têm essa propriedade, tem essa característica. Né? A polarização do material é uma função linear do campo E aplicado. Uma linha reta. Né? Quando o campo é retirado, a polarização volta para zero. Então o que acontece? Né? Ora, a gente pode escrever essa relação de linearidade dessa forma, né? Para cada componente, certo? Um meio isotrópico, que é um atributo desses que eu falei, linear, homogêneo, isotrópico. Isotrópico é quando a resposta em cada direção é a mesma, ou seja, a resposta independe da direção do campo aplicado. Então, eu posso fazer só uma relação escalar, porque isso vale para qualquer componente de P. Né? Então eu tenho essa relação. E o meio ser homogêneo, que é esse parâmetro que, essa letra grega que subscrito é, susceptibilidade elétrica, é um parâmetro adimensional. Né? Quando essa susceptibilidade elétrica não depende das coordenadas, o meio é homogêneo também. Né? Ou seja, isotrópico, essa relação independe da direção, homogêneo quando isso aqui independe das coordenadas. Então, como P igual a ε0, que é vezes E, então o que acontece com a nossa relação constitutiva, né? Para cada componente? D igual a ε0E mais P, essa relação em cada direção do campo aplicado. Isso aqui vai dar ε0E, mais a relação é ε0, que é vezes E. Isso pode ser escrito assim, né? ε0, 1 mais que é vezes E. E aqui aparece um parâmetro que é a permissividade elétrica do meio, o epsilon, né? Então, um meio de elétrico linear, ele tem uma permissividade elétrica, né, epsilon, que é igual a ε0, 1 mais que é. Né? Ora, geralmente a polarização é sempre na mesma direção do campo aplicado, porque o campo elétrico é aplicado, a carga mais vai na direção
da seta do campo, a carga é puxada na direção oposta, você induz um dipolo no mesmo sentido. Então, P geralmente é positivo, né? Certo? É claro que a gente depois vai começar a definir coisas de forma mais, essas coisas de forma mais geral. A gente vai falar em campo variante do tempo, então outras coisas podem ser consideradas, né? Então a gente vai generalizar um pouco mais esse conceito. E aí pode ser que a gente fale de permissividade de materiais não isolantes, tá certo? A gente pode generalizar esse conceito. Mas por enquanto estamos no caso estático, né? Estamos falando de meios dielétricos. Então, em geral, o epsilon zero é maior do que 1. Aliás, o epsilon é maior do que epsilon zero, né? Ou seja, esse fator aqui de escala é sempre maior do que 1, porque a tendência é de uma polarização na direção do campo aplicado, né? O que não acontece no caso magnético. Você pode ter a magnetização, que ele vai falar lá, né? Em sentido oposto ao campo aplicado, né? Porque tem a lei de Faraday, que ele vai falar sobre isso. Mas não temos tal analogia no caso elétrico, né? Então, aqui, ou seja, a permissividade relativa é simplesmente 1 mais esse númerozinho aqui mágico, suscetibilidade elétrica, né? Então, por sua vez, o D no meio material é epsilon E. Se for vácuo, epsilon igual a epsilon zero. O meio material vai ter um epsilon maior do que epsilon zero, né? Já a gente tem... Bom, então, com isso, nós temos também uma relação linear entre D e E, né? Certo? D e E tem essa relação, né? Então, como eu falei para vocês, se esse epsilon não depender se ele depender das coordenadas, a gente tem então um meio que é não homogêneo. Então, essa relação vai valer em cada ponto, tá? E se ele não depender das coordenadas, o meio é dito homogêneo, né? Certo? Só para dar uma ideia, bom, e o meio isotrópico, como eu falei para vocês, né? Essa relação que eu falei vale em qualquer direção, então é uma relação vetorial, né? Esses parâmetros, susceptibilidade elétrica e permissividade elétrica, são escalares, né? A relação é um númerozinho multiplicativo. Ou seja, D e E são colineares, P e E são colineares, D e P são colineares, todos eles são colineares, né? Alguns exemplos de constantes dielétricas, ou melhor, da permissividade elétrica, né? Esse nome constante dielétrica é um pouco aplicável em casos muito restritos, né? Porque esse epsilon, quando a gente tem aplicação de campo de certa variante no tempo com uma certa frequência, o epsilon não é constante, ele varia com a frequência, então não é uma constante, né? É uma constante de um dado valor de frequência. Então, é algo assim, é melhor chamar de permissividade elétrica, né? Mas vocês vão ver essa terminologia também, tá certo? Nos textos, constante de elétrica. Nós temos alguns exemplos. Aqui é um sólido interessante, a rutila, né? Que tem uma constante de elétrica, ou uma permissividade elétrica 86, né? Materiais assim são interessantes para você concentrar o campo, né? A gente vai ver isso. Esses materiais puxam o campo, concentram a energia para dentro de si, né? Então, ressoadores eletromagnéticos preenchidos com esse material, por exemplo, teriam dimensões pequenas, né? E fatores de qualidade altos, né? Com essa constante elétrica. A água é 80, mais ou menos, o epsilon, né? Aqui é um semicondutor quase isolante, né? 16, aí tem alguns números. A cera de galho, que é um material utilizado na indústria de optoeletrônica, tá certo? Fabricação de detectores e lasers. Silício também, né? Quartzo, que é vidro, certo? Tem esse valor aí, certo? Isso é a frequência nula, né? Ou seja, no caso DC, né? Diamante, que é parecido, acrílico, né? Galalite, né? O pessoal chama, 3.12, e ar. 5 difere do vácuo na quarta casa decimal, 5 vezes 10 menos 4. Certo? O ar vai ter CO2, né? CO,
CO não, CO2, O2, nitrogênio, etc. Né? Uma mistura de gases. Vamos fazer um exemplo rápido só para mostrar como é que se polariza um material e por que a gente está dizendo que o momento de polo induzido é proporcional ao campo aplicado. Né? Exemplo. Um exemplo que a gente vai usar nossos conhecimentos. Qual é o epsilon para um gás de átomos? Certo? Um gás. E a gente vai ver que númerozinho a gente obtém, tá certo? Vou dar um exemplo e ver se faz sentido esse 10 a menos 4 aqui. Esse número aqui para o ar, né? A gente vai fazer um exemplo considerando parâmetros reais. Vamos tentar calcular essa polarizabilidade, né, do material. Vamos ver. Bom, então a gente vai pegar um átomo neutro, certo? Vai aplicar um campo elétrico. Então vai haver uma separação de cargas e vai ter um dipolo induzido. A gente precisa saber quem é D em função do campo elétrico, porque sabendo D, eu sei que é um momento de dipolo induzido. Vamos determinar então essa relação entre P e E. O meio é isotrópico, né? Basta fazer uma relação escalar. Sabendo P, eu vou então colocar uma densidade de átomos num gás, por exemplo, a densidade típica, né, de um gás, e vamos calcular a polarização. Né? E daí você tem a relação entre D e E, porque eu uso a relação constitutiva, daí você tem a permissividade. Então o que acontece? Quando você aplica um campo externo, você vai ter um equilíbrio quando a força externa equilibrar a força interna de atração, né? A carga sai do centro de uma esfera, digamos, esfera de carga. Não vamos distorcer a esfera. Digamos que a carga está distribuída uniformemente nessa esfera. Carga total menos Q. Nós sabemos a densidade, então. Então, se essa carga aqui tiver uma certa distância, nós sabemos que tem um campo interno que é linear com a distância, que nós já calculamos isso antes. Né? Então, a gente calcula a força de atração da nuvem eletrônica, por exemplo, sobre a carga positiva, que é atrativa para baixo. E o campo elétrico faz uma força sobre a carga positiva para cima, então o equilíbrio vai ocorrer a uma certa distância D, de separação. Né? Então a força externa é Q vezes E, a força interna é Q vezes o campo interno. O campo interno, vamos lembrar, né? Lei de Gauss. Vamos fazer aqui um desenhozinho, tá certo? Tem uma esfera uniformemente carregada, que é o nosso modelo dessa nuvem eletrônica. Vamos dizer que seja a densidade uniforme. Esse ρ0 aqui, né? É menos Q sobre 4/3 de π d3. Apliquei o campo externo, a carga positiva deslocou-se em relação à esfera, certo? Ou seja, eu posso também, se o campo for muito forte, ele vai distorcer essa distribuição, mas o campo não é tão intenso assim. Então o centro de carga positiva está separado do centro de carga negativa. Ora, nós sabemos que o campo da esfera é igual a ρ0 sobre 3 ε0 vezes a distância radial. Né? Calculamos já isso anteriormente. Né? O D é ρ0, o ε0 por quê? Porque é uma nuvem eletrônica no vácuo. Certo? Então isso é ρ0 sobre 3 vezes R, o vetor D, dentro de uma esfera uniformemente carregada com densidade ρ0. Né? Então o campo elétrico que está sendo aplicado, o campo interno, está para baixo, né? E tem magnitude, que é... Não precisa colocar o sinal, eu já estou dizendo que é para baixo. Vai ser ρ0, que é Q sobre 4/3 de π d3. Desculpe. O raio da esfera... Isso aqui está errado, é A. Esse D é outra coisa, tá certo? Isso aqui é A densidade é essa aqui. 4/3 de π A3, campo interno, né? 1 sobre 3 ε0, distância R, que no caso é essa separação aqui D. Né? Então o campo interno 3 cancela, dá Q sobre 4π ε0 A3 vezes D. Né? A força vai se equilibrar quando o campo interno for igual ao campo externo, né? Que eu chamo de campo E, tá certo? Então o campo aplicado é o campo E. Então esse QD aqui, quem é? Momento de polo induzido, né?
Então, o momento dipolo induzido vai ser igual a 4πε0, 4π3, ε0 vezes 0. Ou seja, o momento dipolo induzido é o volume do átomo. Se eu vou dividir isso aqui por 3, multiplicar por 3, vai ser 3 vezes o volume do átomo, que aqui eu estou chamando de V0, né? ε0, volume do átomo, que é V0 vezes 0. Ou seja, o momento dipolo é proporcional ao campo elétrico. Se E for 0, P volta a ser S0. Ora, a polarização é a densidade de átomos, densidade ou de elementos de dipolos, vezes o momento dipolo. Então a polarização vai dar 3 ε0 V0 vezes E. Né? Certo? E você tem aí então a nossa. Faltou um N aqui, né? Desculpe. Vou botar assim: ε0 vezes 3N, que é a densidade, vezes 0. Isso aqui é a susceptibilidade elétrica do material, né? Susceptibilidade elétrica, então, do gás de átomos é 3 densidade de átomos vezes o volume de um átomo. Né? Do volume de um dipolo, tá certo? E aí você tem, então, a sua 1 mais Q vai dar a permissividade relativa. Epsilon sobre ε0 é 1 mais a susceptibilidade que dá 1 mais 3N volume do átomo. Esse é o resultado que a gente obtém. Né? Ou seja, susceptibilidade proporcional a N, que é a densidade de átomos. Se for um gás, é proporcional à pressão aplicada, né? Então a gente tem aqui um exemplozinho, tá certo? Numérico, né? Só para a gente ter uma ideia, certo? Uma atmosfera, né? Temperatura 273 Kelvin, você pode calcular a densidade, tá certo? Usando, né, a equação do gás ideal. Número de Avogadro, né? Vezes o volume ocupado por uma atmosfera de um gás ideal. E você tem a densidade 2,7 vezes 10^25. Então você tem aí uma coisa, tá certo? Uma informação. Qual é a outra? Bom, quem é o volume do átomo? O volume do átomo, o raio de Bohr para o hidrogênio é 1,2 angstrom, por exemplo. Tá certo? Só para dar uma ideia, né? Então ele pode calcular o V0. Então você tem aí, tem o V0, tem a densidade, então é fácil calcular a permissividade relativa. Se você fizer as contas, vai dar 1,0006, né, nessa continha de padeiro que a gente fez, certo? Então, quanto é que foi aqui na tabela? O ar, tá certo, que é um gás também, né? Parecido, vai ter algumas diferenças, certo? 1,0005. Nosso erro é de 20% aproximadamente, certo? Né? Porque a diferença de 1 em 5, né? Mais ou menos, 1 em 5 quer dizer 20%. Que é razoável para essa continha baseada no nosso cursinho aqui da graduação, tá certo? O que acontece no meio, né, dielétrico, né? Por exemplo, bom, então vamos passar para essa, vamos passar para cá, tá certo? Esse é o resultado que a gente fez, né? O que é um dielétrico, né? Bom, se você tem uma carga no vácuo, né, a uma distância R, o que acontece? O campo elétrico é Q sobre quanto πε0 R2. Né? Se você for colocar então um meio dielétrico, tá certo? O D vai ser a carga livre pela lei de Gauss. Se você calcular pela lei de Gauss uma carga imersa no meio dielétrico, vai dar um vetor D que é Q sobre 4πr2, certo? Né? Lei de Gauss, certo? D tem simetria, né? D vezes 4πr2 igual a carga Q envolvida. Resultado, D igual a Q sobre 4πr2. E o campo elétrico é quem? Q sobre 4πr2. Ora, como epsilon é maior que ε0, o campo dentro de um dielétrico é mais fraco que o campo fora. Não é?
Então, na prática, o dielétrico enfraquece o campo externo. Por que será, hein? Deixa eu explorar um pouco mais esse conceito, tá certo? Por que o campo é mais fraco, né? Então, olhando também para as equações de Maxwell, divergente de D, né, igual a ρ. Então, não muda com o dielétrico ou sem dielétrico. E se você estiver no vácuo, quer dizer que divergente de ε0 é igual a ρ, ou seja, divergente de E é igual a ρ sobre ε0. No meio dielétrico, divergente de E igual a ρ sobre ε. Né? Então, o segundo membro é como se a carga fosse mais fraca. Um efeito de enfraquecimento do campo. De onde vem isso? Né? Então, vou fazer um exemplo da carga podiforme. Aqui está a carga. E aí você tem uma camada de elétrica envolvendo essa carga. Né? Eu vou tentar fazer achuriando, tá certo? Então eu vou aqui rodear essa carga com o dielétrico. Região esférica, tá? Estou tentando fazer uma esfera aqui mais ou menos. Mais ou menos, tá? O que acontece? Então o campo devido à carga aqui produz um efeito, né? Desse tipo aqui, né? Linha de campo dessa forma. O campo é carga positiva, né? Fazendo isso. O que acontece? Ora, esse campo polariza o material. Então você vai ter... Deixa eu fazer com outra cor, talvez. Você vai ter dipolos que foram criados dessa forma. E aqui fica um resíduo, ou seja, fica aqui um resíduo de cargas negativas do dipolo que termina aqui encostando aqui na carga, tá? Não é? Então, fica assim, ó. Esses dipolos, eles encostam na carga, né? Fazendo isso. Certo? Você vai até a superfície, vai se alastrando e sobra um resíduo de carga positiva aqui. Uma superfície de carga positiva na superfície da esfera, por exemplo, né? Esse é um exemplo, tá certo? E aqui sobra uma lâmina, vou agora desenhar em vermelho talvez. Sobra uma lâmina de cargas negativas, né, atraídas pela carga positiva. Então você tem uma superfície de cargas negativas, você tem uma lâmina, uma superfície esférica de carga negativa envolvendo a carga, por forma bem no centro, e uma superfície de carga positiva. Ora, esse campo dessas cargas residuais vai ter um cancelamento no centro, tá? A gente pode calcular isso aqui, né? Vai ter um cancelamento no centro. Mas as cargas residuais fazem um campo que se opõe ao campo aplicado. Tá? Resultado, o campo total vai ser a soma dos campos, campo aplicado mais o campo de reação, que vai ser um campo mais fraco do que seria na ausência do dielétrico. Né? Então essa é a razão do enfraquecimento, tá certo? Muito bem. Vou comentar rapidamente sobre a questão de anisotropia. Né? Muitos materiais interessantes, né? A resposta, ou seja, a polarização induzida, depende da direção do campo aplicado. Na direção X tem uma resposta, na Y tem outra, na Z tem outra. Então, por exemplo, polarizadores, né, esses óculos de polarização
baseado em polarização de luz, óculos escuro, né? Eles deixam passar uma componente do campo e reduzem substancialmente a outra. Então eles são anisotrópicos, né? A resposta, né? Você pode modelar usando o epsilon desse material, né? O epsilon numa direção ele responde fortemente, no outro não responde na outra direção, né? Praticamente, certo? Então materiais desse tipo são ditos anisotrópicos e nesse caso o epsilon e a susceptibilidade dependem da direção e a relação que a gente vai escrever agora não é uma relação escalar, né? A relação entre P e E é uma relação envolvendo uma matriz susceptibilidade, né? Da mesma forma, aqui estão as componentes de P, que é uma matriz, né, de 3 elementos, matriz coluna, né, que está transposta, né? Campo elétrico e o vetor D, né? E quando você usa essa relação e usa a relação constitutiva, o 1 mais Q, na realidade, fica a matriz de identidade 3x3 mais a matriz de susceptibilidade. Então a relação entre D e E é uma matriz epsilon, né? 3x3, que depende. Se você pode produzir um campo na direção um D na direção X devido a um campo na direção Y, né? Certo? Então basta ter esse elemento aqui não nulo, epsilon XY, né? Então você vai ter um resultado na direção X para um campo na direção Y. E assim por diante, né? Isso é só de forma mais abrangente, né? E finalmente nós temos materiais também, os chamados materiais não lineares, os materiais ferroelétricos, né? Que têm propriedades semelhantes a materiais ferromagnéticos, né? Em que eles exibem esse fenômeno de esterese, né? Ou seja, o que acontece? Quando você tem dipolos que interagem fortemente entre si, você quando aplica um campo, eles podem se manter alinhados devido à interação interna, e mesmo quando você retira um campo, esse alinhamento permanece. Então, o que acontece? Você, no estado original, vamos olhar a relação entre D e E apenas, tá certo? Digamos que o material nunca foi polarizado, então está com estado de polarização nulo. Isso aqui na realidade está errado, né? D não pode ser zero, tá certo? Porque D é igual a epsilon E, né? Pode ser zero, porque... Não, desculpe, tá certo. É igual a zero. Eu não tinha percebido. Então, para E igual a zero, D é igual a zero, né? E você, quando aplica um campo, os dipólitos alinham, tá certo? Então, o efeito adicional do campo é só separar cada vez mais as cargas, mas isso é um efeito pequeno em relação ao alinhamento. Então, você tem aqui uma saturação, né? E quando você vai tentar, você tira o campo, mas quando você tira, você fica com um valor de D residual a campo nulo, né? Ele reteve polarização. E você só vai tirar a polarização se você reverter o campo, né? Na verdade, essa curva é mais interessante de falar em termos da polarização, né? Que faz mais sentido, tá certo? A gente falar de polarização. Vou botar um P aqui. Então você teria a polarização nula. Esse valor a gente pode transformar tudo em P, né? Polarização e do P você tem o D, né? Então você tem aí polarização nula. A polarização nula, você precisa de um campo aplicado no sentido oposto para zerar a polarização. Então você vai novamente, continua e satura e entra nesse laço de esterese, como a gente chama, né? O interessante é isso, né? Você dado um campo, você não sabe o valor ou de D ou de P, digamos, né? Você vai ter 3 possibilidades de solução, né? Você começou nesse estado, daí entrou nesse laço de esterese e não sai mais, tá certo? Se você ficar revertendo o campo, ele vai ficar nesse laço o tempo todo. Então, dado um campo, você tem 3 soluções, né, para polarização. Para saber qual é a solução correta, você tem que saber onde é que você estava antes, né? Por exemplo, se eu souber, por exemplo, que eu estava no valor de P dado por isso, se eu tiver, né, se eu mudar o campo para E0 e o P certamente vai ser esse valor aqui, né? Certo? Então depende do estado anterior, né? Muito bem. Bom, então essas são as propriedades gerais de meios materiais de forma bastante superficial, porque não é o nosso escopo estudar a matéria, a gente está estudando o eletromagnetismo.
o objeto de estudo de materiais desse tipo é a física do estado sólido, certo? Então, tem que se estudar especificamente cada tipo de material para poder entender bem isso aí. Bom, vamos considerar agora a forma geral da energia eletrostática, tanto no ponto de vista da fonte, como no ponto de vista do campo, né? Vamos agora voltar. A gente não... Ou seja, quando você tem dielétrico, né, você tem esses meios não lineares, né? Podem existir, por exemplo, né, que tem esse tipo de propriedade. Certo? Ou seja, você quando tira o campo, o material não retorna ao estado de polarização anterior. Então a gente tem que considerar a possibilidade que a relação entre carga livre, que é a carga que a gente controla, né? A gente só controla a carga livre, a gente injeta carga em capacitores, a gente transfere carga entre circuitos, tá certo? Entre circuitos distintos. Isso a gente consegue fazer. A gente pega uma fonte e faz essa coisa. A gente não consegue controlar os dielétricos, né? As cargas ligadas vão se movimentar, vão se separar, tá certo? Como resposta a esse estímulo externo, que é o que a gente controla, que é a carga livre, né? Então, por causa disso, por causa dos campos de reação, que podem reagir não linearmente ao campo aplicado, é provável que o potencial num sistema envolvendo dielétricos genéricos, é possível que o potencial responda não linearmente à carga livre, à variação de carga livre, por causa da reação dos dielétricos. Então a gente tem que levar em conta essa possibilidade. A gente não vai admitir mais linearidade agora, tá certo? Para poder calcular essa energia, né? Então, você tem um estado em que, naquele determinado estado, a distribuição de carga na região de interesse. Digamos que a sua região tem cargas espaciais livres, né? E dielétricos, tá certo? E tem um domínio aqui, né? Um domínio que tem essas coisas coexistindo. Então, num determinado estado, você tem a função ρ e a função potencial φ, né? A variação de energia para incrementar ρ de uma pequena quantidade é simplesmente a carga incremental nesse potencial que já existe. Isso é um conceito que a gente já introduziu antes, isso é um conceito que não muda, né? A variação de energia, se você está no estado ρ, φ, né? Para incrementar a carga de Δρ num potencial φ, a densidade de carga em todo o seu volume, né? Certo? Então você vai ter a variação de energia, você tem que somar todas as variações de energia no volume, ou seja, a variação de energia vai ser simplesmente a soma das variações. Cada volume contribui com uma quantidade Δρ dV, né, que é a carga. A carga aumentou no volume dV de Δρ, que é a variação da densidade de carga, vezes dV. Essa foi a variação, né? E há um potencial φ. Então, num volume dV, essa foi a variação de energia. Isso aqui é um D de ΔWE. Certo? O delta grego é usado para dizer que o ρ incrementou de Δρ, e o dV para dizer que você está falando de um volume de dV. E num volume completo, tá certo, da região que você considera, a energia, né, é essa energia aqui. Isso aqui seria simplesmente a carga dV Δρ vezes φ. Então a energia em todo o volume vai ser integral de volume disso aqui, dessa quantidade. Integral em que domínio? Bom, no volume, né? Integral de Δρ vezes φ. Essa é a variação de energia em um volume devido ao incremento Δρ. A energia total, essa é a expressão básica na realidade, né? Essa é a expressão básica que a gente usa para calcular a energia. Então, a variação de energia devido ao incremento de densidade de carga Δρ, né, é a integral de volume, isso no volume todo, né? É a integral de volume de Δρ
vezes φ. Né? Então, o que nós temos aí, né? Então, eu vou construir a minha distribuição de carga variando o ρ de um valor estado inicial. O ρ vai variar de um estado inicial em que a densidade de carga no volume é nula, densidade de carga livre, até o valor final, né? Chamado de ρf. Então, a energia vai ser integral nesse espaço aqui, nesse domínio. Um domínio em que a variável de integração é Δρ. Né? Então, você tem que a energia elétrica final vai ser integral de volume, né? Da integral de 0 a ρf dessa quantidade φ Δρ. Certo? Ora, isso aqui é uma integração no que a gente chama de espaço de estados. Ou espaço de estado. Né? Porque o domínio de integração é aquele em que você tem que determinar a relação entre as variáveis de estado potencial e densidade de carga. Então você vai ter que saber essa relação, né? Essa curva. Né? Digamos que inicialmente tem isso, daí você vai ter uma integral até o valor final, ρf. Num determinado ponto, o potencial vale essa função φ de ρ. Tá? Essa é a expressão geral para a energia. Forma mais geral que possível. Δρ é a densidade de carga livre, a variação incremental dessa densidade de carga, né? Certo? Então é assim que a gente calcula a energia. Você energiza o seu volume variando a carga livre, até ela chegar no seu valor final, densidade de carga ρf, né? E com isso você tem a energia. Bom, se o meio é linear, né? Meio linear, aí o potencial varia linearmente com ρ. Né? Você tem uma relação desse tipo aqui, né? Então, o meio é linear, né? Observe, a gente está falando de carga livre, né? Então, aquelas expressões integrais que a gente colocou com carga livre para o potencial, elas só valeriam no vácuo, né? No vácuo, carga livre no vácuo daria aquela relação linear, certo? Se você bota de elétrico, eu não posso escrever aquela expressão integral, eu tenho que resolver uma equação diferencial para saber qual é a função φ de ρ. E essa função pode ser não linear, certo? Porque o ρ, como eu falei, né? Os dielétricos reagem à aplicação à variação de carga, né? Então pode ter não linearidade no meio, certo? Então o que acontece? Meio linear é o seguinte, o ρ pode ser indexado por uma variável contínua k, ou seja, o ρ na etapa intermediária de 0 até ρf, ele é uma variável k vezes ρf, k varia de 0 a 1. E se o sistema é linear, tá certo? Eu posso dizer também que o φ é a mesma relação de escala, k vezes o valor final do potencial. Né? Mesma constante. Ora, então quem é Δρ, né? ρf é fixo, φf é fixo, Δρ é ΔK vezes ρf, né? Então φ Δρ se transforma em quem? K ΔK, ρ final, desse potencial final. Ora, isso aqui, então, a mudança de variáveis. Eu saí de ρ, mudei para K. K varia de 0 a 1. Então, aquela integração, essa aqui, vou fazer aqui mesmo, tá certo? Vai ser integral em K de 0 a 1, de K ΔK, vezes uma constante, né, que é ρf, φf, certo? Isso aqui vai dar ρf, φf, integral de cada K dá K2 sobre 2, que dá 1 meio, né? Então, quando eu jogar de volta, eu tenho a energia para o sistema linear. Eu agora vou tirar, né, ρf e φf, vou chamar simplesmente do estado final, ρ e φ. Isso aqui vai ser 1 meio, integral de volume, ρ vezes φ, que é a expressão que a gente falou anteriormente, né? Para um sistema linear, essa expressão no ponto de vista da fonte.
certo? De forma semelhante, né? Eu já fiz isso antes, vou fazer aqui rápido agora, certo? Então esse é o resultado, né? A energia é um meio da integral de volume mesmo. Isso aqui são os valores finais que a gente chegou, né? Então esse é o ponto de vista da fonte. No caso linear, e no caso não linear, ponto de vista da fonte é essa expressão aqui mais geral, certo? Tem que saber essa relação não linear, integrar no espaço de estado, parametrizar de alguma forma, como eu fiz agora aqui, só que aqui foi uma relação linear. E daí você faz, depois de terminar isso, você faz a integral de volume e tem a energia, né? Se você quer transformar isso para o ponto de vista do campo, mesma coisa, né? Uma variação incremental do Δρ produz um ΔD que é relacionado pela equação divergente de ΔD igual a Δρ, né? Porque divergente de D igual a ρ, divergente de ΔD, a variação de Δρ provoca uma variação incremental ΔD. Então a gente joga na expressão, né, φ Δρ, que é isso aqui, e usa aquela regra da cadeia que eu já fiz antes, tá certo? E mais uma vez, quando pegar a integral de superfície, a contribuição desses campos vai dar, quando integrados, vai dar um valor nulo. Sobra só um termo, que seria um tipo de integral que envolve essa integral de ΔD, e esse limite maluco de integração, em que o limite superior é o valor final do D, né? Ou seja, ele vai integrar no domínio, nesse espaço aqui de integração, que é o espaço de estados, e o valor de D vai de 0 até o valor vetorial final df, certo? Então o espaço de estado é isso aqui, ó. A integração é integral de linha, né? D varia de 0 até um valor final. Em cada ponto, o ΔD é o elemento de comprimento diferencial nesse domínio, ΔD, certo? Então, para cada valor de D, tem um ΔD para essa trajetória. Você calcula o E de D, né? Tem que saber essa função, a relação entre E e D, certo? E vai calculando a integral no espaço de estado, que é esse espaço em que as coordenadas são as componentes de D, né? A gente não vai fazer isso no curso, só estou indicando como é que seria o caso. Mais uma vez, se o sistema é linear, então a gente tem aquela, por exemplo, isotrópico também, né? A relação entre E e D é a mesma entre valores finais. A gente pode parametrizar do mesmo jeito, pela mesma variável, fator de escala, e mostrar que a integral de KdK de novo dá K2 sobre 2 que dá 1/2, e a energia fica naquela expressão que nós já conhecemos. 1/2 de D escalar EdV, certo? Essa relação que é válida para um meio isotrópico também é válida para um meio anisotrópico, né? Eu não vou demonstrar isso, mas fiquem tranquilos que para o meio anisotrópico também nós temos o mesmo resultado, certo? Bom, então isso aí é a forma. A gente não vai trabalhar com meios não lineares, pelo menos por enquanto vocês não vão trabalhar, pode ser que na carreira de vocês sim, certo? Então vocês vão ter que revisitar essas expressões, né? Mas em meios lineares, as expressões que já derivamos anteriormente são as mesmas, né? No ponto de vista da fonte, é integral, 1/2 da integral de ρφ dv. Do ponto de vista só lembrando, aqui já está a expressão, né? E no ponto de vista do campo, a energia é 1/2, né, de D escalar E dV, né? Então, ponto de vista do campo. Certo? Então, com isso a gente conclui essa aula, né, e concluído o nosso capítulo 2 de eletrostática, né? E nos vemos então na próxima oportunidade. Até mais.